E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do NovaFlix Júnior. Gente, tá sendo muito legal gravar esses vídeos pra vocês, a gente tá muito feliz, a gente não vê a hora de ver vocês pessoalmente, mas enquanto isso não é possível, a gente vai gravando esses vídeos pra vocês, tá bom? E hoje, como de costume, nós temos uma convidada muito especial, que é a Carol. Vocês lembram dela, gente? E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem do lado daí e que vocês estejam se cuidando. É isso aí, gente. Agora a Carol vai explicar pra gente a brincadeira, certo? Bom, gente, a brincadeira vai ser igual a que o tio Gui fez na semana passada. A gente vai aparecer um versículo na frente, aí na telinha de vocês, e vocês vão tentar lembrar do versículo. Aí de repente as palavras vão começar a sumir e vocês vão ter que lembrar o versículo mesmo sem essas palavras. E aí, vambora? Galera, agora vai aparecer aí na tela de vocês o versículo para vocês gravarem. E o versículo é assim: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios 6, 2 e 3. Agora, gente, vai começar a tirar uma palavra. E aí, vocês conseguiram descobrir qual palavra que é? O versículo é assim: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios 6, versículos 2 e 3. Gente, vai sumir mais uma. Vamos lá ver se vocês conseguem? E aí, deu pra lembrar? O versículo é: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Gente, vai sumir mais outra palavra aí. Vamos ver se agora vocês lembram, que vai estar mais difícil. E aí, vocês lembraram? O versículo é: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios 6, 2 e 3. Gente, agora vai ficar super complicado, que não vai ter dica nenhuma. Vamos ver se agora vocês lembram, né? E aí, deu pra vocês lembrarem? O versículo é: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios 6, 2 e 3. E aí pessoal, nossa, a brincadeira de hoje foi um pouco mais difícil que da semana passada, né? Vocês conseguiram decorar? Bom, espero que sim. Ó, na semana passada a gente começou então essa nova série que se chama Filhos, Honrem os Seus Pais. E lá naquela semana a gente aprendeu duas coisas. A primeira foi que honrar os pais é algo muito importante para Deus. E se a gente quer agradar a Deus e se a gente ama Deus, a gente precisa aprender a honrar os nossos pais. E a segunda coisa, vocês lembram o que foi que a gente aprendeu? A segunda foi que nós devemos honrar tanto o nosso pai quanto a nossa mãe. E além disso, nós precisamos honrar eles sempre, não importando se eles são cristãos ou não, e ainda que eles sejam pais ruins, nós precisamos honrar os nossos pais. Tudo bem? Bom, agora eu quero que vocês imaginem comigo uma coisa. Imaginem que existem dois irmãos. Esses dois irmãos, eles são gêmeos e eles têm 10 anos de idade. Um chama Marcelo
e o outro chama Roberto. O Marcelo, gente, ele honra os pais dele, ele honra muito, sabe? Ele sabe que honrar os pais não é fácil, porque nós somos pecadores, mas ele se esforça, ele dá o melhor dele. Às vezes, quando ele desonra os pais dele, ele se arrepende, pede perdão e se esforça para mudar. Mas o Roberto, que é o irmão dele, não é assim. O Roberto, ele não está nem aí para os pais dele, ele desonra os pais, ele desrespeita os pais, ele grita com os pais. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o que acontece com aquelas pessoas que honram os seus pais? Como é que vai ser a vida de pessoas que honram os seus pais igual o Marcelo faz? E como é que vai ser a vida de quem vive desonrando os seus pais, de quem não está nem aí para os seus pais? O que acontece com quem desonra os seus pais? Gente, são exatamente essas duas perguntas que nós vamos responder aqui hoje, tá certo? Então a primeira pergunta é: como é a vida de pessoas que honram os seus pais? A segunda pergunta é: como é a vida de quem não honra os seus pais? Para isso, eu quero contar uma história para vocês. Imagina, gente, que tem um grupo de pessoas, várias pessoas, que estão viajando para chegar até uma cidade. Para chegar nessa cidade, essas pessoas têm dois caminhos diferentes que elas podem escolher. Você tem um caminho bom e um caminho ruim. O caminho bom, ele é um caminho muito bonito. Ele é um caminho muito seguro, as pessoas elas podem ficar tranquilas lá porque é muito difícil de aparecer algum ladrão, é difícil de acontecer acidentes de carro naquela estrada. É uma estrada toda conservada, sabe, que não tem aquele monte de buraco. Tem restaurante bom para eles comerem, tem parque de diversão no meio da estrada. Gente, esse caminho é muito legal, é muito bom. Já o caminho ruim é justamente o oposto. Você tem ruas todas desburacadas, tem lixo, gente, por todo lugar, um cheiro ruim, não tem restaurante, não tem lugar para você parar. Lá, as pessoas, elas vivem com medo, porque a qualquer momento pode vir um ladrão para assaltar elas. Algumas até morrem de acidente de carro ou de pessoas más, de ladrões que matam as pessoas e coisas assim. Então, gente, essas pessoas, elas se dividiram. Algumas pessoas foram pelo caminho bom e outras pessoas foram pelo caminho ruim. As que foram pelo caminho bom se deram super bem e conseguiram aproveitar todas as coisas boas que tinha naquele caminho. Mas as pessoas que escolheram o caminho ruim se deram muito mal. Algumas foram roubadas, outras sofreram um acidente de carro e outras até morreram. Na nossa vida, gente, acontece da mesma forma que na história. Existem pessoas que escolhem o caminho bom e existem pessoas que escolhem o caminho ruim. Ou seja, quem decide honrar os seus pais está escolhendo o caminho bom, mas quem decide desonrar os seus pais está escolhendo o caminho ruim. Deus, gente, ele faz uma promessa maravilhosa para aquelas pessoas que honram os seus pais. A gente já viu na brincadeira, vamos ler de novo o texto? Tá aí na tela para vocês, ó. Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então vocês viram o que a promessa diz para nós? O que significa isso na prática? Significa que quem honra os seus pais tem uma vida feliz, tem uma vida de paz e de segurança, terá uma vida abençoada por Deus, uma vida longa. Essas pessoas vão conseguir aproveitar e desfrutar dessa promessa maravilhosa que Deus fez para nós. Então, gente, honrem os pais de vocês, para que vocês tenham uma vida feliz e uma vida longa. Eu já sou um pouco mais velho que vocês, eu tive mais experiências que vocês, e eu garanto para vocês que tem algumas coisas na minha vida que eu estou passando hoje, coisas boas que eu estou conseguindo aproveitar hoje, que eu só estou conseguindo aproveitar porque eu honrei os meus pais lá no passado. Se eu tivesse desonrado, ignorado os conselhos deles e desrespeitado eles, eu não teria acontecido dessa forma. Então, gente, vale muito a pena. Honrem os pais de vocês. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, pessoal, qual que é a resposta da nossa pergunta? A primeira pergunta foi: como é a vida daqueles que honram os seus pais? A resposta é: aqueles que honram os seus pais terão uma vida feliz e abençoada por Deus e viverão por muito tempo. Vamos então para a nossa segunda pergunta, e ela é: como é a vida daqueles que não honram os pais? Como é que é a vida dessas pessoas? O que acontece com essas pessoas? Gente,
As pessoas que desonram os seus pais estão escolhendo o caminho ruim. Isso significa que elas estão correndo perigo. A chance delas serem pessoas infelizes, delas sofrerem, a chance delas arrumarem um monte de confusão e um monte de problema na vida é muito grande, é muito maior do que aqueles que honram os seus pais. Essas pessoas correm até risco de vida. Tem muitas pessoas que morrem porque não honram o seu pai e a sua mãe. Então, pessoal, honrem os pais de vocês, senão vocês vão sofrer as consequências de desonrar a eles. E essas consequências muitas vezes são muito duras. Tiveram momentos, pessoal, que eu não honrei os meus pais e eu sofri as consequências e foi muito difícil. Então, por favor, gente, eu digo para vocês, honrem os seus pais, porque as consequências de desonrar a eles não é nada boa. Vamos lá então, gente, qual que é a resposta da nossa segunda pergunta? A pergunta é: como é a vida daqueles que não honram os seus pais? A resposta é: aqueles que não honram os seus pais estão correndo perigo e sofrerão as duras consequências de desonrarem os seus pais. Mas aí eu faço para vocês uma terceira pergunta. Será que isso que a gente aprendeu significa que aquelas pessoas que honram os seus pais nunca vão passar por problemas? Nunca vão passar por dificuldades? Nunca vão ter que enfrentar coisas ruins? Não, gente, isso não é verdade. Mesmo a gente honrando os nossos pais, nós passaremos por coisas ruins. Isso acontece porque o mundo que a gente vive está todo bagunçado pelo pecado. Tudo só vai ser perfeito depois que Jesus voltar. Então, por enquanto, todos nós vamos passar por coisas ruins. Mas aquelas pessoas que desonram os seus pais têm uma chance muito maior de terem coisas muito mais ruins na sua vida. Porque além dos problemas e das dificuldades da vida, elas ainda têm que lidar com as consequências muito duras de desonrar o seu pai e a sua mãe. Por outro lado, aqueles que honram o seu pai e a sua mãe, por mais que eles passem dificuldades na vida, eles ainda assim vão ser felizes e vão ser abençoados por Deus. Então vamos lá, gente, a resposta da nossa terceira pergunta. A pergunta foi: será que quem honra os pais nunca vai passar por coisas ruins? A resposta é não. Mesmo se nós honrarmos, nós ainda vamos passar por coisas ruins. Mas quem honra os seus pais, ainda que passe por tempos difíceis, será feliz e será abençoado por Deus. É isso aí, pessoal. Vamos relembrar então o que a gente aprendeu hoje? A primeira pergunta foi: como é a vida daqueles que honram os seus pais? A gente aprendeu que aqueles que honram os seus pais terão uma vida feliz, uma vida abençoada por Deus e vão viver por muito tempo. A nossa segunda pergunta foi a seguinte: o que acontece então com aquelas pessoas que não honram os seus pais? Como é que vai ser a vida deles? A gente viu, gente, que essas pessoas elas correm perigo e vão ter que sofrer consequências duras por causa da sua desonra. E por último, a nossa terceira pergunta foi: será então que aquelas pessoas que honram os seus pais nunca vão passar por coisas ruins? Não, a gente ainda vai passar por dificuldades, mas nós seremos felizes e abençoados por Deus. Mas você deve estar se perguntando agora: mas gente, o que é honrar? Eu quero muito honrar meu pai e a minha mãe. Como é que eu faço isso então? Como é que é honrar o meu pai e a minha mãe? A gente vai aprender isso nos nossos próximos episódios, então fica ligado. Galera, agora vamos pro desafio da semana. Puxa a vinheta aí. Gente, o desafio da semana de vocês vai ser vocês memorizarem um versículo da nossa brincadeira. Vocês têm uma semana para gravarem. É isso aí, gente. Então a gente tá ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Deixa o like aqui e até o próximo vídeo, gente. Tchau, galera.